Então, qual é a disciplina que nós vamos começar hoje? História da igreja, ou história do cristianismo, ou história eclesiástica, tá certo? Então, um apanhado da história geral da igreja. A gente começa um pouquinho antes do nascimento de Jesus. Aí vamos ver como é que foi todo o processo de preparação para o nascimento de Jesus. Depois a gente vai pular a parte dos evangelhos e vamos direto para a última parte do livro de Atos dos Apóstolos. Essa última parte do livro de Atos dos Apóstolos é a parte que vai tratar então do final do período apostólico e entrar então no período chamado dos pais da igreja, ou patriarcas da igreja. Então vamos trabalhar isso aí com vocês. Bom, qual é a metodologia que nós vamos utilizar durante esse período? Ele diz: o curso será realizado presencial e por meio da internet, em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Aulas semanais serão realizadas aos domingos e disponibilizadas posteriormente no canal da igreja. Ou seja, esse conteúdo que a gente vai dar aqui, a gente depois vai disponibilizar esse conteúdo para você através do canal da igreja, tá certo? Como nós vamos trabalhar aqui história eclesiástica, história da igreja, a gente vai começar então a explicar um pouquinho, você ter uma noção do que é a história, o que a história trabalha e tal, para você entender o que é história eclesiástica. Primeiro aspecto, o que é história? Quem aqui nunca estudou história? Não tem para onde, né? Nem que tenha sido no primário já estudou história. Alguns talvez não sejam assim tão fã dessa disciplina como eu. Na época eu gostei tanto que acabei me formando em história. Então, a minha primeira formação é história e faz 32 anos que Deus tem me dado a oportunidade de ser professor de história. Já dei aula no estado, na rede particular, já administrei alguns cursos, né, na faculdade. Não sou professor de universidade, né, foram programas de formação que a universidade tinha aí. Bom, então a primeira pergunta que vem é: o que é história? O que é fonte histórica? Quem poderia me dizer o que é história? Aqui. O que é história? A máscara dá para falar com ela. Eu vou apontar, que eu gosto de fazer perguntas para meus alunos. Esse aqui que vai fazer Enem ainda. O que é história para ti, meu filho? Muito bem, então ele trouxe aqui fatos, épocas, acontecimentos, né? Aquilo que gerou os acontecimentos e o que os acontecimentos geraram. O que mais? Pode me dar aí uma definição de história? Você está afiado para o Enem, vai passar. Tem mais alguém? Então, o que é história? O que é uma fonte histórica? O que é uma fonte histórica e o que é história? E depois, o que é história eclesiástica? O que é história da igreja? Então, essas perguntas são as perguntas que nós vamos responder hoje. Vamos tentar responder. Bom, em primeiro lugar, eu quero pegar aqui a frase de um grande historiador francês chamado de Marc Bloch. Marc Bloch, ele fundou a chamada Escola dos Amados. O que é a escola? É uma linha de historiadores. E uma da coisa que Marx vai dizer é que história não é só aquilo que está onde? Que está nos livros, que está também aonde? Nas bibliotecas. Isso tudo é história. Aquele bate-papo da nossa avó na frente, né, das casas, falando como era antigamente, né, aquelas histórias de Trancoso. Vocês não têm essa lembrança aí, não, mas eu tenho. E minha avó tinha história de Trancoso muito antiga, porque ela morreu com 109 anos de idade. Então ela contava história da época em que ela nem vivia ainda, né? Porque você vai recuar, ela vai contar a história da época dos escravos, que eram as histórias contadas pelos pais dela. Então, muita coisa que a gente sabe na história veio como? Não veio escrito, veio relato de quem ouviu de outro. Boa parte da Bíblia, ela não é constituída ou não é escrita por quem viveu aquele momento. Eram histórias contadas, faladas de um para o outro. Então, Marc Bloch vai dizer o quê? A história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo.
Então ali, quem é o principal personagem da história? Quem é o principal personagem da história? É o homem. Mesmo quando a gente está estudando a Bíblia, a gente tem a impressão que o principal personagem da Bíblia é Deus. Não é, não. A principal personagem da Bíblia é o homem, porque é a história da revelação de Deus ao homem. Deus só escreveu a Bíblia, Deus não escreveu a Bíblia porque ele precisasse de respostas. Ele escreveu a Bíblia para quem? Ele escreveu a Bíblia para os homens que precisavam de resposta. Da onde eu vim, para onde eu vou, como é Deus, etc. Então ele vai responder isso através da Bíblia. Então Marc Bloch é um historiador francês. Olha o que vai dizer aqui John Michael. Ele vai dizer o quê? Se você não conhece a história, nada conhece. Você é uma folha que não sabe que é parte de uma árvore. Esse cara não era historiador. Ele, na verdade, ele era um escritor e um cineasta. E ele vai dizer isso aqui: se eu não sei nada de história, não sei nada de mim mesmo. Vocês fazem parte da igreja, não é isso? O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja, doutor Adriano? Nós somos igreja. Mas o que é? Mas a igreja é uma instituição? A igreja é instituição. A igreja é uma instituição, né? E nós vamos nos reunir para compartilhar o novo Cristo. Muito bem. Como surgiu a igreja? Aqui a nossa Milena, né? Como é que surgiu a igreja? Da necessidade de compartilhar o Deus, expandir e falar que até que era um pequeno grupo, né? A fim de divulgar todos os povos a palavra de Deus. Como surgiu a igreja? A igreja surgiu espontaneamente, ou a igreja é um projeto que é organizado, estruturado e pensado previamente? Como é que vocês acham? As pessoas foram se reunindo, bacana, rapaz, isso aqui, né? Vamos continuar junto? Vamos. Ou havia um projeto pensado em igreja? O que vocês acham aí? Essa é uma resposta que tem que trazer. A igreja não é uma coisa que aconteceu numa casa, é um projeto, né, de Jesus Cristo, de pensar o que seria a igreja. Ele não vai responder tudo, mas ele diz, olha, a igreja é isso. Depois Paulo vai dizer, igreja, né, é isso. Depois de Paulo vão chegar outros que são posteriores, né, e que vão estruturar essa igreja. A igreja de hoje está longe de ser aquilo que Jesus, né, pensou naquela época, talvez como estrutura de igreja. Aí você é assim, aí Jesus não sabe tudo, nós vamos trazer Jesus para a esfera o quê? Humana. Não foi isso que ele fez? Jesus veio como Deus ou veio como homem? Como é que Jesus veio? Como Deus ou como homem? Homem ou Deus, gente? Pode falar, né? 100% homem, 100% Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus veio exclusivamente como homem, embora sendo o quê? Deus. Entendem isso? Embora sendo o quê? Deus, ele veio 100% como homem. Dentro dessa expectativa, dentro dessa perspectiva, ele veio limitado. Não pense vocês que Jesus era ilimitado. Não, Jesus não era ilimitado. E sabe como é que eu posso dizer isso sem medo de cometer uma heresia? É o que Paulo diz, que ele, mesmo sendo o quê? Deus, não usurpou ser igual a quem? A Deus. Antes o quê? Esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de quem? De homem. Se Jesus tivesse vivido a experiência humana como Deus, pode ter certeza absoluta que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre ele seria furado. A pergunta é, nós podemos ressuscitar alguém dentre os mortos? Sim ou não? Jesus podia ressuscitar alguém dentre os mortos? Sim ou não? Podia ou não? Não podia. Mas agora, se não bastou a primeira heresia, a segunda.
Ele diz: Pai, para que as pessoas saibam que eu sou, para que eles percebam isso e aquilo, então ele vai pedir ao Pai que lhe dê o poder de realizar isso. Entende o que eu quero dizer? Todas as ressurreições feitas por Jesus, ele pede ao Pai. Entende isso? Então Jesus, ele tem um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, que vai fazer com que uma pessoa 100% humana, dentro de uma experiência o quê? Humana, possa passar por isso. Então tinha coisa que Jesus tinha limitações. Agora, quem escolheu ter limitações? Quem escolheu ter limitações? Não foi Jesus? Ele não escolheu ter essas limitações? Então, se isso é verdade, nós vamos entender que Jesus, homem, na sua encarnação, ele vai pensar a igreja, ele vai projetar a igreja dentro de um projeto que é de quem? De Deus, que ele assume, mas ele se limita a si mesmo, é o que Paulo diz, não sou eu que estou falando. Está dizendo isso é o apóstolo Paulo, e eu estou botando fé de que Paulo sabe o que está falando, tá bom? Não tiver problema com ele. Então, nós como pessoas, hoje, precisamos entender a história da igreja. Como é que você vai fazer parte de uma história, de uma estrutura, sem você entender? Isso vai dizer algumas coisas, por que eu posso fazer algumas escolhas e outras não? Tem a ver com isso. Isso aqui é outro historiador, nem desses indivíduos é crente. Tudo aí é só historiador, alguns são até ateu. Peter Buck, tem um livro dele maravilhoso, quem quiser ler também pode, depois eu posso emprestar dos vários livros dele. Ele diz, ó, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer o quê? Esquecer. Na verdade, o que as pessoas querem esquecer, o historiador quer o quê? Lembrar. Você acha que os alemães se sentem confortáveis em trazer à memória o Holocausto? Se sentem confortável? Os alemães? De jeito nenhum. Porque há um certo sentimento anti-alemão. Quando você pensa na Segunda Guerra Mundial, de tudo aquilo que... Aí o cara... né? Ele não quer lembrar disso. Você acha que os americanos gostam de lembrar que eles jogaram as bombas atômicas em cima de Hiroshima e Nagasaki, matando milhões de civis ao longo dos anos? Eles não gostam de lembrar isso, mas lá no Japão tem um memorial. Eles gostam de lembrar que eles foram à Europa e libertaram a Europa do domínio nazista. Isso é bacana, porque faz o cara herói. Mas que eles fizeram experiências, né, com civis. Guantánamo, vocês já ouviram falar? Guantánamo, sabe o que é? Guantánamo é uma prisão que os americanos mantêm dentro do território cubano, aonde não existe qualquer tipo de direitos humanos. Pessoas são torturadas, pessoas são mortas ali, pronto. Os americanos não falam de Guantánamo. Por quê? Porque é algo que eles não querem que seja o quê? Lembrado. Eles querem que seja o quê? Esquecido. A Igreja Católica Apostólica Romana tem prazer em falar das atrocidades que ela cometeu durante a Idade Média? Não tem. Você já ouviu falar que a igreja cristã brasileira, né, protestante, compactou com a escravidão? Já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Aqui no Brasil? Não. Por quê? Porque nós não queremos associar essa mancha à nossa história. Então a história não está, o papel do historiador não é trazer à nossa memória aquilo que nos traz alegria ou esperança. A história está aqui para dizer como nós somos. E eu acho uma coisa interessante, quando a gente abre a Bíblia é um livro feito por um dos maiores historiadores, que é Deus, porque ele não esconde nada de ninguém. Ele mostra lá quais foram as atrocidades cometidas pelo povo de Israel. Ele mostra lá, por exemplo, a fraqueza dos líderes. Ele mostra os interesses obscuros das pessoas. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, o historiador é um cara que gera um certo incômodo. Não é bom ter história.
É bom, porque eu não quero lembrar das minhas fraquezas, das minhas mazelas. Não, e se tiver uma história, que seja uma história cheia de quê? De arrumação. O pessoal diz aí, né? Um pessoal aí, um negacionista, que eu vou chamar da vida, que diz, não teve ditadura militar, não teve tortura no Brasil. Mas só quem fala uma asneira dessa é que não é historiador. Quem é historiador sabe que teve. Assim também que, como quem é historiador, sabe que tortura não foi cometido apenas pelas pessoas que eram da direita. Muitos militantes de esquerda torturaram, mataram, esconderam corpos, né, e fizeram todo tipo de atrocidade que você possa pensar. Dentro dessa perspectiva, qual a importância da história? Ou qual deve ser o papel da história? É a de lembrar, é de trazer à memória uma série de coisas. Então, nessa caminhada da história eclesiástica, talvez algumas coisas que nós vamos aprender possam nos levar a entender que nem todos os nossos heróis são tão heróis assim. O que se dizer de Martinho Lutero? Quem é Lutero? Qual é o papel de Lutero na história? Né? Claro, Lutero é ser humano, portanto, como ser humano, ele tem contradições. E nós não podemos negar as contradições dele só porque ele teve um papel importante na história da igreja. Se Deus não fez isso quando escreveu a Bíblia, por que nós devemos fazer quando formos tratar da história eclesiástica? Estamos entendendo isso? Tá bacana? Olha, a ideia é que esse curso que a gente vai dar, gente, ele não vai ser um curso no nível assim mais baixo, a gente vai fazer de nível médio para superior. Então, só para a gente entender qual é a proposta do curso, porque talvez não seja muito a sua, assim, não, eu não quero ver isso aqui, eu queria ver, o que eu quero olhar como é que era na época de Atos Apóstolos, essa parte aí tem na igreja preparada. Então, essa aqui é uma história eclesiástica, história da igreja para além da Bíblia. Outro historiador é Fernando Brodel, que ele diz, a história é a ciência do passado e do presente, um e o outro inseparável. Sabe por quê? Existe história no passado? Existe história no passado? Sim ou não? Existe lembrança no passado? Não existe lembrança no passado. As lembranças são aonde? No presente. É quem vive, é que tem história. Quem morreu não tem história. A gente conta a história do que passou. Então a relação da história é sempre uma relação que de quem está no presente, lançando um olhar para onde? Para o passado. Entenderam isso? Somos nós que estamos aqui, que estamos resgatando essa história. Agora, quando eu resgato essa história, o que acontece comigo? Eu tenho uma relação com ela. Por exemplo, quando eu vou falar de tráfico negreiro, como é que eu vou descrever o negro nesse negócio? Como vítima, né? Coitadinho, os negros. Não, aí eu tenho que entender que lá na África existiam negros que capturavam os negros de outras tribos e negociavam esses negros com portugueses e tiveram lucro com isso. A história não conta, mas tinham negros no Brasil no período colonial e mesmo no período do Império que tinham escravos. Negros que tinham escravos. O sonho de muitos negros era ter o quê? Poxa, eu quero, né, um dia ter pelo menos meus 400 escravos, para ser um cara poderoso e rico. Você está entendendo como é esse negócio? Então, nessa caminhada da gente, existem algumas desconstruções. Você sabe o que é desconstruir, não sabe? É ter um olhar diferenciado, um olhar fora do comum, fora do normal, fora daquilo que é o tradicional que nós nos propomos a fazer nessa caminhada sobre a história eclesiástica. Tá bom, gente? Vamos caminhar ou vamos desistir? Eu gostaria de pedir que quem realmente for fazer o curso, fizesse a matrícula, a gente vai contar as presenças, para depois a gente poder emitir um certificado, dizendo uma pessoa feita. E tem algumas leituras que eu vou pedir para vocês fazerem também em casa, só para a gente entender aí. Aí foi o que nós falamos, então. Nós falamos, lembrando aqui Brodel, que esse olhar sobre a história, isso aqui é o que a história ainda não é história eclesiástica. Nós olhamos aqui foto de pessoas trabalhando nas plantações de café. Essa aqui é um pouco mais recente, 1910. Índios sendo escravizados, forçados a trabalharem aí no interior do Brasil, né?
Aqui nós temos, e também na Colômbia, na região amazônica, nós temos aqui Auschwitz, campo de concentração, milhões de pessoas foram mortas, mas milhares de crianças foram mortas. Eu tive a oportunidade, na viagem que nós fizemos para Israel, de ir no Museu do Holocausto. É uma coisa impactante, a gente vê a atrocidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não podemos achar que os judeus sempre são bonzinhos, depende do momento da história que você está olhando. Eles já cometeram muitas atrocidades, né? Não estou defendendo os nazistas, não, que pessoas têm a mania quando a gente diz que o outro não é tão bom quanto se pensa, é porque tu está justificando a mazela de quem fez isso com ele. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o judeu também tem o lado da sua história que eles não gostam de contar. Aqui nós temos uma tragédia, que é a tragédia de Brumadinho, que aconteceu. Isso tudo são fatos o quê? Históricos. São acontecimentos que foram produzidos por atitudes do homem anterior e que vão gerar consequências depois. Quem lembra disso aqui? O que é isso aí? Aí é o que? Estado Islâmico, que vai substituir a Al-Qaeda, e aqui cometendo massacre de cristãos. Nós, quando fomos estudar essa questão da história da igreja, nós vamos perceber que cristãos fizeram a mesma coisa com muçulmanos. Mesma coisa. Você recuar no tempo e for na época das cruzadas, as atrocidades cometidas pelos cristãos contra os muçulmanos não dá para notar. E não fizeram isso só durante a Idade Média, fizeram também durante a Idade o quê? Moderna, o momento do nascimento do nosso mundo, o mundo como nós conhecemos. Bento Manuel Parentes, um conquistador católico cristão, ele pegava a espada, abria o ventre de uma mulher e apostava com seus soldados qual era o sexo da criança que estava ali no interior daquela ilha. Então nós temos que entender a natureza humana, entenderam? Estudar a história eclesiástica é também compreender um pouco dessa natureza humana. E muitas dessas coisas foram feitas em nome de quê? Da fé. Foram feitas em nome de Cristo. Foi feito em nome de Alá e, enfim, dependendo da fé do indivíduo. Então nós vamos dizer o seguinte, o papel do historiador é fazer uma análise crítica que permita chegar a uma conclusão sobre determinados acontecimentos passados, a partir da investigação das fontes históricas. Alguma pergunta até aí, gente? Vocês entenderam aí o que é o papel da história aí? O papel da história é o quê? O papel da história é ter um olhar, né, sobre a realidade que seja o mais coerente possível. Não querendo construir heróis ou bandidos, mas tentando compreender um pouco mais a natureza humana, as nossas contradições. Bom, aí nós vamos aqui em frente, né? O desconhecimento do passado compromete a ação do homem no presente. Concordam comigo? Nós não podemos esquecer o que foi feito, porque senão vamos cometer os mesmos erros. Sabe o que a Bíblia diz? É que de tempo em tempo Deus trazia a memória do povo que tinha acontecido. Deus de Abraão, depois quando ele vai se relacionar, ele diz como? Deus de Abraão, Deus de quem? De Isaac. Depois como é que ele diz? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de quem? De Jacó. Por que a Bíblia fala sobre isso? É porque é preciso lembrar a história do povo. Quando a história era esquecida, o povo caía nos mesmos pecados, diz a Bíblia. Era preciso lembrar o que tinha acontecido. E por isso o povo construía memoriais. O que é memorial? O que é o memorial? É para esquecer ou é para lembrar? Para lembrar. Quando Acã cometeu ali aquele pecado enorme no meio, né, da sua comunidade, Deus disse, olha, leva esse cara lá para o vale, lá, disse para Josué, não foi isso? Leva lá para distante do acampamento, que ele seja apedrejado, para o vale de Jacó, que ele seja apedrejado junto com a sua mulher, seus filhos, seus gatos, papagaio, cutia, animais, apedreja todo mundo e que lá fique um monte de pedras e que quem passe por lá possa lembrar disso. Então, né, a gente deve entender que nem Deus quer que a gente esqueça. O que tem o livro de Atos dos Apóstolos? O que tem o livro de Atos? Para a gente não esquecer como nasceu a igreja. Para quando a gente pensar que não, nós não vamos mais evangelizar porque tem um perigo diante de nós,
porque tem uma pandemia, porque tem isso, aquilo, outro, então vamos dizer, olha, os apóstolos passaram por situação muito pior do que nós. E eles evangelizaram. E eles continuaram a marchar. E muitos, inclusive, marchando em direção à morte. Vocês viram o relato daquela irmã ali no primeiro culto? Quem estava ali presente? É uma consciência do que nós devemos viver como cristãos. Uma coisa é o cara morrer pegando Covid porque estava, né, lá no meio da balada, na festa, ou no carnaval, ou numa aglomeração santa lá, comendo uma pizza no meio de todo mundo, sabendo que não é o período correto para isso. E tá, isso é uma coisa. Outra coisa é o cara morrer cumprindo a missão dele como médico, morrer cumprindo a missão dele como professor, morrer cumprindo a missão dele como cristão. Há uma diferença muito grande sobre isso. Isso não quer dizer que o cara não tenha medo da morte. A pessoa tem medo da morte. Porque quem é que não tem medo da morte? Não tem medo da morte, não? Todos nós temos. Jesus teve. Mas a morte não era o fim. Ele sabia disso. Aqueles que morreram nas arenas sabiam que não era o fim. Aqueles que padeceram na cruz sabiam que não era o fim. E eles tinham consciência de cumprimento de missão. Heródoto, o pai da história, diz: o surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra de um grego. Quem é esse grego? Heródoto. Não é que ele seja o pai da história, antes as pessoas contaram, mas ele começou a sistematizar o que é história. Um fato histórico. Que fato histórico é esse aqui? Que fato histórico é esse? Quem sabe onde estava nesse dia que aconteceu isso? Quem lembra onde estava? Onde é que tu estava? Estava no quarto da mãe assistindo televisão. Bom, você estava onde? Lembra onde é que tu estava, Paulo? Estava em casa. Fazendo o quê? Estudando. Lembra, Adriano, onde é que tu estavas? Quem lembra mais onde é que estava? A senhora estava onde? Eu devia estar com o Paulo. Já está com o Paulo. Irmã Raia, onde é que a senhora estava? Muito bem. Eu lembro disso, sabe por quê? Porque eu estava em sala de aula no Santa Teresa, novinho naquela época ainda, estava dando aula, e lá e pau, aí era esse período no terceiro ano, e a gente estava falando que 11 de quê? Setembro, segundo semestre, a gente já preparando a galera para quê? Para o vestibular. E eu dando aula sobre Guerra Fria. E eu sou professor, quando eu dou aula, eu gosto de fazer terrorismo. Eu acho que é mais emocionante. Eu não gosto de dar aula assim, gente, não sei o que, não, eu gosto de dar aula assim para o cara entender que ele também está em risco. E dizendo aquele negócio, demora muito, entra uma menina gritando, dizendo que o mundo estava acabando, tinha começado a Terceira Guerra Mundial. De que é, menina? Tá doida? Tá surtando? Demora muito, aí a outra, né, vai dizer que estava preocupada porque a irmã dela estava lá nos Estados Unidos, né, naquela época, e ela estava com medo, porque... E aí a gente chega na sala dos professores, lá no Santa Teresa, tinha uma tela enorme que estava passando. Todas as emissoras de televisão estavam transmitindo. O segundo choque, todo mundo assistiu ao vivo. Porque o primeiro foi o World Trade Center. Aquilo ali não foi uma coisa do nada, aquilo ali foi pensado. O World Trade Center, pai, todo mundo parou, o mundo começou a transmitir. Eu acho que coisa de meia hora, 15 minutos depois, veio o segundo. Isso foi transmitido ao vivo e em cores. Atentado midiático. Atingiu muito mais gente fora das Torres Gêmeas do que dentro da Torre Gêmea. Bom, isso foi um fato histórico ou não foi? Tanto que a gente lembra onde estava naquele dia. Todo mundo que era vivo, consciente daquele, lembra onde é que estava. Eu não vou esquecer onde é que estava. Né? A gente lembra. Assim como você lembra também, foi 7-1 ou foi 7-0? 7-1. Você lembra. Coisa humilhante, né? Constrangedora. Eu, na verdade, eu me lembro porque... Nós estávamos, acho que era na casa de Leia, salvo engano, né? Porque a gente tinha que, não, vamos organizar para assistir o jogo. Rapaz, os outros jogos não, mas esse a gente fez questão de preparar com muita alegria, aí decorou a casa. E nós não estávamos nem botando muita fé nesse negócio dessa Copa do Mundo, mas a gente começou a acreditar. Nosso grupo pequeno reunido. De repente, a palavra veio a chuva de taca, ou churrasco que ficou insosso, não teve tempero desse jeito. A gravação, né, acho que terminou um pouquinho mais cedo. Então, fatos históricos são acontecimentos que são fora de quem? Da normalidade.
e que tem implicações sobre a posteridade. Aí nós temos aqui, o que isso provocou depois? A procura por um homem, não foi isso? Quem é esse cara? Ninguém conhecia, ninguém ouvia falar. Osama Bin Laden, antigo aliado de quem? Dos Estados Unidos. No dia 11 de setembro de 2001, ele ataca o seu antigo aliado. E aí a gente temia porque a gente ficou na dúvida, né? Será que foi a Rússia, né? Que não tinha mais a União Soviética, né? Será que foi a Rússia? Será que foram os chineses? Os americanos, gente, já viu como é que é assim um leão, né, que foi atacado, ele está procurando alguém para, né, para poder atacar, era assim os Estados Unidos. Quem era o presidente da época? Quem lembra? George W. Bush, não sei bem, o W. Bush, né? O Bush quem? O Bush filho. O pai dele tinha sido presidente dos Estados Unidos. A popularidade do cara não estava lá muito grandes coisas, mas naquele dia, a nação americana se juntou como nunca antes havia se juntado na história recente, né, do século 21 dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos são atacados, o povo americano lembra que é uma nação e reage coletivamente. Nós brasileiros, quando somos atacados, um diz, tá vendo? Falei? Disse? É assim mesmo, nós vamos morrer agora, né? Assim é a brasileira, a nossa natureza de reagir. Nós não estamos prestando mesmo porque era Brasil, não, os americanos não. Aí é mais hino nacional, é mais bandeira, é mais filme, né? Você lembra que os filmes que você assiste Estados Unidos, da Marvel, quase todos têm a bandeira americana. Já viram isso? Super-Homem, ele não é americano, mas adotou, né? A roupa é americana. A Mulher Maravilha não é americana, né? É lá da região da Grécia, né? Diz que saiu lá da ilha, eu não lembro lá da ilha, acho que é da ilha de Lesbos, salvo engano, eu não conheço muito a história dela, mas adotou os Estados Unidos. O Homem-Aranha, todo mundo usa aquela roupa. E sabe o que foi feita uma pesquisa? Que filmes que têm temas patrióticos são os que mais vendem nos Estados Unidos da América. No Brasil, você vê um brasileiro andar, hoje não, já tem uma onda mais verde e amarela, mas o cara andar com a bandeira dos Estados Unidos estampada, ele não acha ridículo. Mas se ele andar com a bandeira do Brasil, isso é meio babaquice. E se andar com a bandeira do Maranhão, então vai levar pedrada. Né? Por quê? Porque nós não temos esse fervor. Qual foi a consequência desse fato histórico? Qual foi a consequência dele? Os fatos históricos influenciam o futuro. Não mudou? Depois do atentado? Andar de avião continua a ser a mesma coisa? Era a mesma coisa? Gente, eu fui parado lá em Porto Alegre, só por causa do meu nome, e um colega meu, porque ele era sindicalista, uma barba parecida com essa daí, e o nome dele era Ariovan, e o meu nome Waves, são dois terroristas. Aí pararam, a mulher, vai pra cá, eu digo, mas por que? Aí nessa hora a gente arranjou uma confusão, eu digo, por que são nós dois? Não, coisa nenhuma. Aí eu já tinha a minha conversa, eu digo logo, foi por racismo. Não é aquela confusão, diga, para pegar uma indenização, é agora. Pegar um dinheiro com esse negócio aqui. Aí foi explicar, tá, mas andar de avião tornou-se complicado. Entrar nos Estados Unidos ficou mais difícil. Voos que eram dos Estados Unidos, que tinham escala por países que eram considerados assim, locais onde possivelmente tinham células terroristas. Ah, mas o Brasil não. Mas a região da tríplice fronteira brasileira, Uruguai, né, Paraguai e Argentina, ali é um local que tem uma ação intensa de muçulmanos. Então, essas coisas mudou a geopolítica. Fato histórico, o que é? É um acontecimento que vai o quê? Influenciar nas demandas futuras. O que é uma fonte histórica? O que é uma fonte? Quem quer estudar sobre o atentado terrorista de 11 de setembro, aonde ele vai buscar informação? Jornais, aonde mais? Na internet, onde mais? Nos livros, aonde mais? Nos sites. E se ele não quiser fazer relato pegando nada escrito, ele tem como fazer? Como? Como? Exato, depoimento de pessoas, não é não? Eu não acabei de fazer aqui
uma pequena investigação, onde você estava? Então, fonte histórica, antigamente, na época da história que era chamada de positivista, era só documento, e documento oficial. Agora, documento oficial, vocês acham que as pessoas dão fim em documentos que comprometem a imagem dele? Tu acha que um governante, quando aqui em São Luís, terminou o mandato de um prefeito, que eu não vou citar o nome, aí terminou o mandato, a prefeitura pegou fogo, com tudo que tinha dentro, queimou tudo, foi um acidente. Na época, álcool gel, acho que a pessoa já prevendo que o Covid um dia viria, acho que tinha uma grande concentração de álcool gel que queimou tudo. Quando acabou a escravidão no Brasil, muitos republicanos tocaram fogo em arquivos sobre escravidão, para tirar essa mancha da história do Brasil. Um desses caras que queria acabar com essa mancha era Rui Barbosa, escritor, conhecido, advogado, queria acabar com isso. Véspera de terminar a Segunda Guerra Mundial, você sabe o que Hitler determinou, e o Goebbels determinou? Que todo o arquivo que os alemães tinham fossem queimados, e saíram queimando tudo. Os campos de concentração era para tocar fogo, os cadáveres era para ser queimado imediatamente, eles tinham que limpar tudo aquilo. Então, muita coisa sobre a história da Segunda Guerra Mundial se tem, porque não deu tempo de queimar tudo, mas se eles tivessem possibilidade, fariam. Você acha que é fácil saber a história da extinta União Soviética? Não, eles queimaram um monte de coisa. É fácil saber a história da ditadura militar no Brasil? Sim ou não? Não. Você acha que os caras iam pegar e botar hoje, 35 de dezembro, né, de 1969, acabamos de executar. Quem vai fazer um negócio desse? Ninguém é doido de fazer um negócio desse, não. Produzir prova contra si mesmo. Então, gente, antigamente, fonte histórica era só documento que oficial. Mas, a partir da década de 20, tudo é história. Quais são os tipos de fonte que nós podemos utilizar no trabalho da história? Documentos primários, oral, relato das pessoas, não escritos, aquilo que não é escrito, música. Qual a música que dá para saber como era a mentalidade das crianças da Idade Média? É fácil saber. Tirei o pau no gato, eu tô criança, não era tão mocinha assim. Dar um pau no gato, não fazia nada. Ainda ficou indignado, porque o gato o quê? Não morreu. Criancinha boa, né? E olha que algumas músicas já foram até alteradas. É possível conhecer a história através de fotos, é possível conhecer a história através de quê? De livros, de relatos, de diário. Tem um diário que é muito conhecido, feito por uma jovem durante a Segunda Guerra. Que diário é esse? Diário de quem? De Anne Frank, né? Não sei se é assim que fala, Luiz? Isso mesmo. Meu inglês não alcança. Né? E ela fala, né, ali. Por que eu estou fazendo essa introdução? É para dizer o seguinte, que a outra coisa importante para nós é o quê? É a ideia do tempo. A gente, quando fala de tempo, o que a gente pensa? Qual é o ano que o pessoal vivia quando Jesus nasceu? É o ano 0? Era o ano 1? Que ano era que Jesus vivia quando ele nasceu ali? Ele vivia o ano 1 antes de Cristo? Não, se ele nasceu já não antes de Cristo. Não existe ano 0 no calendário, né? Existe na matemática, né? Na escalar tem 0, mas na história não tem 0. Mas quando Jesus nasceu, não era o ano 1 da era cristã. Sabe por quê? Porque o ano 1 da era cristã só passou a ser adotado 15 séculos depois. Como era o contágio do tempo naquela época? Era contado de acordo ou com a fundação da cidade de Roma, que era o ano da República, ou era de acordo com a ascensão de um imperador. Então, isso aí vai ser algo importante. Agora, quando é que começou a ser considerado ano do nascimento de Cristo? É quando o cristianismo se tornou o quê? Tornou-se o quê? Relevante. Quando Jesus morreu, o pessoal lá da Palestina sabia? Não, nem todo mundo. Sabia que estava ali em Jerusalém, que Jesus tinha morrido. Então não pense que quando Jesus morreu foi um acontecimento global. Não. O que tornou
O que tornou o nascimento de Jesus um fato no Ocidente considerado demarcação de tempo? O que foi que tornou isso relevante? Foi o que? A missão recebida pelos apóstolos. Eles cumpriram aquela missão de Jesus. As pessoas só sabem quem é Jesus hoje porque os apóstolos não negligenciaram na missão que Jesus deixou para eles. E sabe por que nós sabemos quem é Jesus? Porque aqueles que vieram depois dos apóstolos, os pais da igreja, também não negligenciaram. Porque aqueles que vieram depois também não negligenciaram. E hoje esse calendário, que é o calendário cristão, ele é um calendário que é adotado em países cristãos e países também o quê? Muçulmanos. O calendário que abrange mais gente no mundo hoje é o calendário cristão. É o único que existe? Sim ou não? Só tem um calendário cristão? O judeu trabalha com 2 calendários. Um calendário para ele se relacionar com o mundo fora de Israel, que ele sabe que o mundo todo não vai se arrumar para eles, e um outro que é o calendário deles. Para eles não estão vivendo o ano 2021. Porque se eles disserem que estão vivendo o ano 2021, eles estão aceitando um falso Messias como sendo referencial da história. Eles vão aceitar isso? Sim ou não? Não. Os chineses, eles têm o mesmo calendário nosso? Sim ou não? Claro que não. Os muçulmanos têm o mesmo calendário nosso? Também não. Só que no comércio global, qual é o calendário que predomina? Qual é o calendário, gente? O nosso calendário cristão. E qual é o nosso calendário? Cristão, não. E nosso calendário não é calendário cristão, tem um nome. Calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano substituiu que calendário? Calendário juliano. Olha aqui, ó, só para você entender bem isso aí. Calendário juliano foi instituído em 45 a.C. Esse calendário tinha os seguintes meses. Aí eu não vou ler esses nomes aí todos aí. Mas você vai ver que tinha 12 o quê? 12 meses. Esse calendário, ele foi instituído por quem? Por Júlio César. Baseado em quê? Nas fases do Sol. Antigamente, a Roma tinha um calendário que era lunar. Eu estou colocando isso para você entender o tempo em que Jesus nasceu. Aqui nós temos um calendário que é o calendário juliano, com todas as datas aí, e aí nós teremos então o calendário gregoriano, que tem algumas alterações em relação ao juliano, mas o calendário que nós utilizamos hoje é esse. Mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses meses têm pouco a ver com a cristandade. São calendários ainda usados pelo Império Romano. Depois foi adaptado ao calendário cristão. Bom, gente, então essa primeira parte ela foi uma parte introdutória. A gente não entrou na história da igreja hoje? Sim ou não? Não, hoje nós não entramos na história da igreja. Hoje nós falamos o que é história, o que é um fato histórico, o que são fontes históricas. E por que é importante isso? Quando você ouvir falar, já vou falar sobre os manuscritos do Mar Morto, quem já ouviu falar? Ou de Wuhan, já ouviram falar? O que é aquilo ali para a história? É um fato histórico? É uma fonte histórica? O que é isso? É uma fonte. Aquele documento é uma fonte, uma das mais importantes da história ocidental. Comprovam que a Bíblia que era utilizada, né, ela é, a de hoje, ela é igual à Bíblia de milhares de anos atrás. Então não foi adaptada, porque é muito fácil. Por que é importante saber isso aí? Porque o cara pode dizer o seguinte: essas coisas que tem escrita aí, a palavra de Jesus ou do profeta Isaías, eles arrumaram lá para poder dar coerência. Documentos produzidos na Idade Média têm pouca credibilidade.
Presta atenção no que eu estou dizendo. Documentos produzidos na Idade Média têm pouca credibilidade. Por quê? Porque a Igreja Católica falsificou muita coisa. Crânio de São João Batista tem pelo menos 20, né? A gente que foi lá em Israel, nós achamos 3 túmulos de Jesus. Eu não sei se teve 3 cerimônias para sepultamento de Jesus, mas foram 3. Aí o cara pergunta: vocês são católicos ou são protestantes? Então, de vocês é aquele ali. Você daqui é católico, de vocês é o outro lá, para não ter confusão. A gente já separa, organiza tudo bonitinho. Aí você fica, né? Aí eu não sou católico, nem sei o quê, eu sou muçulmano. Então é aquele outro ali, ó, muçulmano, né? Então você vê que qual é a credibilidade que tem no negócio desse? Então quem vai lá em Israel, se você for, claro, eu não quero tirar aqui que a pessoa que falava com a fé, né, esse indivíduo, aí você vai dizer: gente, essa pedra bem aqui foi a pedra em que Jesus sentou quando ele proferiu o famoso, né, discurso ou sermão aí o pessoal passa a mão na pedra e não sei o que mais, e o pessoal beija a pedra, né, o pessoal tira uma lasquinha da pedra, etc e tal. Mas dificilmente aquilo é verdade. Por quê? Quem é que cuidou dessas regiões todas durante um bom tempo? Sabe quem foi? Os muçulmanos. E muçulmano, ele não queria que cristão fosse para lá? Qual é a principal atividade econômica dos árabes muçulmanos? Você sabe qual é? Comércio. Você é recebido por muçulmano todo o tempo lá, judeu e muçulmano. Um não crê em Jesus, de jeito nenhum. O outro crê que Jesus existiu, mas que ele é menor do que quem? Do que Maomé. Você entende qual é a questão da distorção? Então, qual é a importância da história? A história que vai legitimar ou não esses documentos, gente. É muçulmano que vai legitimar esse documento? É judeu que vai legitimar esse documento? Esse fato histórico? O maior aliado hoje da nossa fé são os ateus. Presta atenção. O maior aliado da fé cristã são os historiadores ateus. Porque, pesquisador, já ouviu falar de um cara chamado Pondé? É o meu primeiro nome dele? Luiz Felipe Pondé. Não crê nem em borboleta, mas ele diz: Jesus existiu. Leandro Carnal não acredita em Deus, mas ele diz: olha, gente, não tem como, está provado que Jesus existiu, os apóstolos existiram. Até um tempo atrás, os marxistas negavam o fato de Jesus ter existido. Então, todos os historiadores, aqui o que eu vou trazer para vocês não é simplesmente relato de pastores. Pastor é o melhor que tem para contar história da igreja? Sim ou não? Eu não acho que seja. Eu não acho que só porque a pessoa é pastor que ele vai falar sobre igreja e tem a legitimidade dele. Não. Quem tem que falar sobre a história da igreja é pastor, tudo bem. Mas eu entendo que tem que ter a formação histórica, porque senão... Quem é que pode falar sobre essa questão de Covid? É um pastor? É o pastor que vai falar sobre questões do que afeta ou não? Não, não é pastor. Tem que ser um médico, e não é qualquer médico. Tem que ser o cara que se debruçou, o pesquisador que debruçou sobre o tema. Então tem que tomar cuidado, porque senão a gente tem um monte de gente falando besteira. Um monte de gente falando besteira. Então essa caminhada da gente vai partir por aí. Nós estamos chegando aqui, já caminhando no final da nossa história de hoje, falando sobre o que é a história da igreja. Agora vamos entrar em história eclesiástica. O que é história eclesiástica? Vamos lá, vamos ler juntos? O cristianismo é a fé que Deus se revelou em Jesus de Nazaré e que por meio deste a humanidade é presenteada com a possibilidade de viver em plena comunhão consigo mesmo e com o mundo e com Deus. Aí é a história do cristianismo. O que é a história do cristianismo? O cristianismo, né, é a fé que Deus se revelou através de Jesus. Essa é o que nós vamos entender aqui. Bom, por que estudar a história do cristianismo? Primeiro, porque o cristianismo teve um papel decisivo no desenvolvimento da civilização ocidental. Por que os muçulmanos atacaram os Estados Unidos
atacaram o World Trade Center. Tem alguma coisa a ver com religião ou não? Tem a ver com religião, gente? Tem tudo a ver com religião. Os infiéis tocaram a Terra Santa. Os infiéis blasfemaram. Recentemente, um professor, eu não me lembro do que foi, lá em Paris, ele foi degolado. Ele foi degolado. Por que ele foi degolado? Ele pegou uma charge do profeta Maomé e resolveu lá fazer uma graça com aquela charge. Foi degolado, morto. E, além disso, uma onda de atentados terroristas se desenvolveu na cidade de Paris. Você entende isso? Gente, religião é uma coisa muito séria. Religião é uma coisa muito séria. Para quem não crê, tudo bem, mas para quem crê, é. Por que nós estamos nos arriscando a pregar o Evangelho e a fazer casa de paz nesse período? Por quê? Pastor Nelson, está onde agora? Você sabe? Onde é que o pastor Nelson está? Na UTI. Por que ele está na UTI? Ele está na UTI porque ele tinha um projeto lá na comunidade dele, onde ele achava que esse projeto era uma estratégia para alcançar o quê? As crianças, né? Um jogo de bola, uma escolinha, etc. e tal. Ele resolveu fazer. Por que ele está na UTI? Ele está na UTI porque ele também resolveu que ia começar lá o projeto Casa de Paz, e eu não sei se ele usou ou não usou máscara, mas a gente corre risco pelo Evangelho. Corre risco. Por que aquele pastor morreu? Ele, foi a esposa dele relatou lá no culto, que todas as vezes que tinha uma missão para ele ir, o que ele fazia? Ele já se despedia da galera, porque ele sabia que ele não era um paciente de risco. Ele era um paciente de altíssimo risco. Altíssimo risco. Então, eu sou hipertenso? Sou. Eu tenho um colesterol alto? Tenho. Eu tenho, sou pré-diabético, não sei se existe esse negócio, mas diz que tem, estou acreditando nesse negócio, que é pré mesmo. Pré-diabético. Agora, isso aí é empecilho para o cara pregar o Evangelho? Não. Ele vai continuar pregando o Evangelho. O que está movendo essa pessoa? Não é a fé? Gente, o que nos move é a fé. E quanto maior o perigo, o que acontece com a nossa fé? Aumenta ou diminui? Aumenta. É fácil ter fé quando não tem perigo. Porque se não for por fé, você não vai. Então, por que nós devemos estudar? Aí ele diz o seguinte, porque o que vemos hoje é reflexo de algo que aconteceu no passado. Porque questões eclesiásticas, litúrgicas, doutrinárias e históricas possuem implicações em conflitos e questionamentos com séculos de idade. Por que um católico, quando ele passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz? Você sabe? Não sabe, mas aí a explicação vem lá na antiguidade. Uma vez eu dando aula numa escola, eu achei de dar um exemplo que eu não assim, foi questão eu acho que não foi muito coerente. Eu tenho que dar minha mão à palmatória, mas a gente acha engraçado, fez, depois eu levei uma bronca da irmã, porque era um colégio católico. Eu fiz ensinar os meninos a se benzer. Eu digo, gente, se benze assim. É mais rápido, é mais prático. Aí a freira depois me chamou, professor Wipes, olha, o senhor Largo está brincando com essas coisas, porque isso pode custar o seu emprego. Baixei a cabeça, irmã, desculpa aí, não vai mais acontecer isso. Aí outra vez passaram, tinha uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e eu passei, fiquei horas olhando, né, muito bonita a imagem. Depois apareceu lá o braço da imagem quebrado. Aí os meninos começaram, olha, foi o Wipes, que ele é protestante, ele é que fica falando mal da igreja aqui. Eu digo, rapaz, né? E foram 16 anos, mas olha, pense um colégio onde as pessoas respeitaram a minha fé. Durante esse tempo, Colégio Santa Teresa, nunca tive problema por questões religiosas, a não ser os problemas produzidos por mim mesmo, que foram muitos. Ele quer ser engraçado, aí acaba também, né? Mas aí eu sempre pedia perdão e elas, como eram boas cristãs, sempre perdoavam a gente. Isso é uma coisa boa. Bom, então, por que estudar a história da igreja?
para compreendermos melhor as nossas o quê? Crenças, gente. Compreender a nossa crença. Porque vemos, o que vemos hoje reflete de algo que aconteceu no passado. E assim sucessivamente, várias razões. Agora, o que é a história eclesiástica? A história da igreja é o relato interpretado da origem, processo, impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados, reunidos por método científico, a partir de fontes arqueológicas, documentais, vivas. Ela é a história interpretada e organizada da redenção da humanidade e da igreja. Gente, tudo que tiver fora da Bíblia, nós podemos questionar. Na história eclesiástica, a gente vai questionar tudo. Entenderam o que eu quero dizer? Os livros, esse livro aqui, muito bom. Mas isso aqui é a Bíblia? Não. Esse livro é a Bíblia? Aqui pode ter erros? Sim ou não? Pode. Então, daqui a mais outros anos, muita coisa que se falou aqui vai ver que não era bem assim. Esse livro aqui também é a Bíblia? Não. Esse aqui não é a Bíblia. Aí eu não vou pegar porque está o microfone, se eu pegar ali vai gerar problema. Mas a Bíblia é um livro que pode ser questionado? Sim ou não? Pode. Por que a Bíblia pode ser questionada? Mais uma heresia de hoje aí. Aí já diz, eu não devo mais assistir essa aula aí não. Por quê? Porque é só heresia esse pastor. Sabe por que pode ser questionado? Porque uma Bíblia, ela é baseada em um manuscrito que foi achado. Entenderam? Aquele manuscrito que foi achado pode ter alguma coisa errada. É por isso que quando você pega a Bíblia, diz assim, ó, baseado nos mais antigos. Entenderam? Se eu tenho um livro de João do século 5 depois de Cristo, diz uma série de coisas. Depois eu acho um livro do século 2. Qual desses tende a ser mais autêntico? Do 5 ou do 2? Não é do 2? Porque aquele do 2 ele está mais próximo dos originais. A Bíblia, quando eu digo assim, o original, os chamados autógrafos ou os manuscritos iniciais, esses livros não têm possibilidade de conter erros. Entenderam isso? Agora, o que nós temos hoje? São os originais ou são cópias? Originais ou cópias, gente? Cópias que são de quê? De outras cópias que são de quê? De outras cópias. Gente, os livros da Bíblia foram copiados muitas vezes, numa profissão antiga, conhecida como o quê? Copista. Daí a importância daquele achado do Mar Morto. São os mais antigos manuscritos. E uma coisa maravilhosa é que o livro que você tem aí na Bíblia, impressa na sua língua, ele é exatamente o que tem escrito nos manuscritos do Mar Morto, de Wuhan, achado na década de 40, que não são livros da década de 40, são livros muito mais antigos, tá bom? Então isso é muito importante aqui. Plenitude. Que horas tem aí? Quanto tempo? 11h15. Vamos terminar 11h25, que é a hora que termina o culto ali. A pergunta é, o que é plenitude dos tempos? Alguém vai dizer, plenitude é o nome de uma igreja, né? Pastor Eduardo, que agora está no Canadá, gente fina, meu amigo, está ali. Mas o que é plenitude? Plenitude é o quê? No ápice, no ponto máximo. Qual é o ponto máximo da história para nós? Qual o ponto máximo? Aí já não é história, é o quê? História tem a ver com o quê, gente? Com o passado, não é não? A primeira vinda de Cristo. A plenitude dos tempos é o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso que nós conhecemos como plenitude dos tempos. Quando você ouviu falar essa expressão, plenitude dos tempos, nós estamos dizendo que o projeto de Deus, no sentido de se revelar ao homem, prometido desde o Éden,
agora se manifesta na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Isso é a plenitude dos tempos. Aí nós vamos ver isso aonde? Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu... Vamos ler de novo? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Entenderam o que é plenitude dos tempos? Ou não entenderam? Alguém não entendeu? Qual é a plenitude do tempo, gente? Encarnação de quem? Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, ou arrependam-se e creiam nas boas obras. Você está entendendo isso aí? Quem disse isso? O primeiro Batista. Quem foi que disse isso? João, o Batista. Ele vai dizer isso. É chegado o tempo. Ele é o profeta, e aí depois nós vamos falar de período interbíblico, ou período de silêncio de 400 anos. Ele é o profeta que vai anunciar a vinda do Messias. Ele diz: ó, gente, deixa eu dizer para vocês, sabe aquele tempo anunciado lá? Chegou. Que tempo? O tempo que o Messias ia se revelar. Eu espero que nós, e aqui eu quero dizer da minha vontade, é que nós estejamos vivendo, né, o tempo de preparação da vinda do Cristo, não mais como Messias, mas como aquele que haverá de refazer todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que, assim, como todo mundo tem medo, eu também tenho, né? Você também tem, mas eu tenho olhado e vejo, e espero que seja, que esse tempo que nós estamos vivendo seja o princípio das dores. Eu espero que esse tempo que nós estamos vivendo seja o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Eu espero que esse tempo que nós estamos vivendo seja o tempo em que Jesus começa dizendo o seguinte: olha, certo? Porque, né, tá vendo esse templo? Ele será o que? Destruído. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E ele diz: olhai e não vos assusteis, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo e tal. Eu espero que seja esse tempo, o tempo em que Jesus virá para resgatar a sua igreja. Amém? Amém. Nós queremos isso? Amém. Mas eu quero que a gente faça isso nos preparando como as virgens prudentes, porque a Bíblia diz que existiam 10 virgens, não era isso? 5 delas eram o quê? E 5 delas eram imprudentes. Aí eu diria que as 5 prudentes trouxeram o seu álcool gel lá, acenderam lá a sua lamparina e estavam lá. As imprudentes não, elas foram só ali com aquele gel ali. Não, a Ana Luísa anda praticamente com um tonel de álcool gel ali para poder recarregar. Esse é o tempo. O que aconteceram com aquelas que foram insensatas e imprudentes? Elas não foram com o noivo. Agora é interessante entender que a noiva foi, gente. Sempre tem um erro nessa interpretação, que o pessoal diz que a noiva foi. Quem é da igreja de Cristo vai, não tem dúvida. E para encerrar, a gente vai entender que plenitude dos tempos tem a ver diretamente com esse tempo preparado por Jesus. Hoje, gente, o que nós trabalhamos na nossa introdução de hoje? Nós trabalhamos, primeiro, o que é história. O que é história. Segundo, nós trabalhamos o que é fonte histórica. Depois, nós trabalhamos qual é o papel de quem? Do historiador. Terceiro, nós trabalhamos e entendemos que as pessoas, ou pelo menos boa parte de nós, queremos que as coisas ruins nossas sejam o quê? Esquecidas, que as pessoas só lembrem das coisas boas. Não é assim com a gente? Mas qual é o papel da gente aqui? Falar de tudo, tá bom? Nós vamos encerrar orando, e eu queria ver com vocês o seguinte, eu sei que alguns subiram, mas eu creio que depois deve ter outras classes, né, que o pessoal deve abrir ali, mas se você tiver interesse de participar dessa classe de História Eclesiástica,
tiver interesse mesmo, eu queria que você procurasse Gustavo para fazer a sua inscrição, a sua matrículazinha ali, para a gente poder providenciar o material para você poder acompanhar. Não é um curso de curta duração, mas ela vai ser dividida em módulo. Provavelmente eu não vou dar esse curso depois, porque a gente só vai dar, esse curso surgiu no período da pandemia. Mas esse curso é um curso que foi dado no seminário, de aula no Seminário Batista, né, durante acho que uns 3 ou 4 anos, eu não me lembro ao certo, essa disciplina de História Eclesiástica. É a mesma disciplina. É a mesma disciplina. Você ia fazer lá e mesmo que você pode fazer aqui. Tá bom? Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nós como igreja possamos cumprir a missão que o Senhor tem colocado diante de nós. Maravilhoso Deus e Pai, nós nesse dia queremos agradecer ao Senhor por esse tempo juntos aqui, Pai. Quando pudemos compreender um pouco mais, Senhor, sobre a importância da história na vida da igreja, Pai. Sobre a importância da história da igreja para a vida dessa igreja, Pai. Para que nós possamos, como povo de Deus, não esquecer os feitos que Jesus fez. Que esses feitos não estão resumidos apenas na Bíblia, Pai. Mas que o Senhor, que agiu no livro de Atos dos Apóstolos, continua agindo até o dia de hoje, Pai. Através de pessoas que são imperfeitas, através de pessoas que têm limitações, Pai. Fica conosco, nos abençoa, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado.